Muito boa tarde a todos. Bem-vindo à secção regional do Centro na Ordem dos Médicos, em mais um evento de apresentação de livros. Eu começaria por cumprimentar o autor, Dr. Cândido Ferreira, que nos traz hoje não um livro, mas dois livros. Deve ser pelo período de Natal, não é? Pela época natalícia, que nos brindou aqui com duas prendas. O Dr. Cândido Ferreira, enfim, médico nefrologista, aposentado, mas não reformado, porque continua a manter uma intensa atividade, nomeadamente na escrita, nomeadamente na partilha de opiniões, nomeadamente na intervenção. É um grande frequentador da Ordem dos Médicos, porque já não é a primeira vez que nos apresenta uma das suas obras e é, obviamente, sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por estar connosco. Obrigado por aquilo que representa como médico na sua dimensão mais plena. Não foi só um reconhecido médico clínico nas várias áreas de intervenção que tem tido, como também com uma faceta muito importante do ponto de vista cívico, do ponto de vista da intervenção política, naquilo que ela tem de potencialidade para mudar as nossas vidas. E eu fico sempre muito, muito agradado quando encontro este ser médico, muito além daquilo que é somente a sua atividade clínica, técnico-profissional, mas que abraça aqui outros desafios, nomeadamente o desafio do civismo. Isto também é uma atitude de grande civismo médico, mas também um desafio do humanismo. E também quero agradecer à amizade. Não nos conhecemos há muitos anos, mas posso dizer que se criou aqui, pelo menos da minha parte, uma empatia, desde, enfim, que trocámos as primeiras palavras e, portanto, esta casa está sempre aberta, está sempre disponível, assim como a todos os médicos, obviamente, mas neste caso, em particular, a si. E agradecer nos ter trazido aqui livros que têm tudo a ver, ainda por cima, com a atualidade que estamos a viver neste momento. Como sabem, a pandemia cria-nos sistematicamente, desde há 1 ano e meio atrás, surpresas. Infelizmente, são sempre más surpresas e, portanto, aquilo que vem partilhar connosco é perfeitamente oportuno. Muito obrigado, Dr. Cândido Ferreira. Queria cumprimentar também, e felizmente estou aqui rodeado de muitos amigos, o professor Dr. Costa Almeida. Devo dizer que é um gosto e uma grande satisfação tê-lo ao meu lado. Já não nos vimos presencialmente já há algum tempo. Em parte por falha minha, que eu tenho que aqui me penitenciar muito, mas é também com muito gosto que volto a estar consigo. Queria cumprimentar, e eu estou a fazê-lo, enfim, por ordem, a doutora Cristina Ferrão. Muito obrigado pela sua presença. Doutora Paula Figueiredo também, agradeço muito a sua presença. E, finalmente, também aqui outro habitué da Ordem dos Médicos, porque também nos vem apresentar muito frequentemente as suas obras absolutamente, enfim, deliciosas, e ali a última também é uma obra curta, que se lê com muita facilidade, mas sabe bem, sabe bem, é um pequeno aperitivo também absolutamente delicioso. E nós vamos voltar a estar juntos novamente para a semana, não é? Numa perspectiva que também tem um pouco a ver com aquilo que nós estamos aqui a fazer e com os livros do Cândido Ferreira, numa perspectiva também humanista, enquadrada na semana que a secção regional do Centro vai desenvolver dos direitos do homem. E com isto, agradecendo a todos a presença nesta sala
e também a presença via online, porque agora todos os nossos eventos têm este caráter misto, de poder receber algumas, não muitas, pessoas na sala Miguel Torga, que é onde estamos neste momento, mas também permitir, enfim, por razões de segurança por um lado, mas também aquelas pessoas que não se querem deslocar e preferem o conforto das suas casas, nos poderem seguir online. Esta sessão, também vos queria dizer, vai manter-se no site da SRCom e poderá ser visualizada por todos em qualquer altura. Posto isto, passo a palavra ao Dr. Cândido Ferreira. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem presentes. Também aqueles que estão por Zoom e muitos outros que me enviaram mensagens. É um grande prazer ser recebido na Ordem dos Médicos, sobretudo neste momento conturbado da vida do país e quando a classe médica de que eu fiz parte. E a medicina, tal como as mulheres, é uma das minhas duas paixões principais. Quando vejo a classe médica hoje a perder sistematicamente espaço, espartilhada por interesses que estão a superar a própria ciência em função de interesses económico-políticos dominantes. Dr. Carlos Cortes, eu quero lhe dizer também, retribuir os seus agradecimentos e cumprimentos, dizer-lhe que o senhor honra os médicos de Portugal e é para mim uma honra estar ao seu lado. Quero também agradecer aos restantes participantes na mesa, sobretudo na presença destas duas senhoras, destas duas grandes senhoras, que dirigem a melhor escola pública do país. Eu frequentei uma escola pública aqui nesta rua onde hoje nos encontramos e onde começa o livro Histórias que hoje estamos a apresentar, e devo à minha professora de português, Maria Alice Nobre Gouveia, muito daquilo que sou enquanto leitor interessado e depois, mais tarde, escritor. Essa grande senhora do ensino português foi mais tarde reitora do próprio Liceu Infanta Dona Maria e é com muito gosto também que eu sei que estas senhoras trabalham na área do ensino do português. E isto num país onde, infelizmente, ao mais alto nível das letras portuguesas, aqueles que são responsáveis pela sua divulgação e pela sua enfim, gestão, e falo dos meios universitários sem exceção, Coimbra, Lisboa, Porto, estão completamente arredados da realidade do país, estão completamente voltados para o passado, nem sequer chegam ao presente, quanto mais perspectivam o futuro. E, portanto, é com pessoas que estão a perspectivar no dia-a-dia, a trabalhar no dia-a-dia, pelo futuro deste país, ao mais alto nível, e estão no ranking, em primeiro lugar, que eu me sinto bem. Muito obrigado às senhoras também. Ao meu amigo Jaime Ramos, obviamente, amigo de sempre, amigo de há muito tempo, e certamente eterno, sem dúvida. Ao meu amigo Costa Almeida, com quem já tivemos desentendimentos sob o ponto de vista de divergências pessoais, em termos de análises pessoais, mas que nunca o respeito e a amizade nos quebrou o mínimo de verniz. Também, obviamente, quero agradecer, e falta aqui nesta mesa o meu amigo Zé Ferrão, um amigo de há 60 anos,
que ainda está a fazer consultas e provavelmente não vai poder chegar. Posto isto, eu não vim aqui para... Os escritores não são para serem ouvidos, são para serem lidos, e as obras que vos deixo são para serem lidas, e passo imediatamente a palavra ao Dr. Carlos Cortes, que é quem lidera esta reunião. Muito obrigado. E eu vou passar a palavra a outra pessoa. Quem é que está? É o Sr. Professor Carlos Costa Almeida. Força. Muito boa noite a todos. Os cumprimentos aos presentes, aos que estão em casa e, em particular, aos participantes na mesa, na pessoa do Sr. Presidente, o Dr. Carlos Cortes, sem esquecer o responsável, estamos aqui todos, que é o Dr. Cândido Freire. Eu vou falar de máscara, que vai ser transmitido para fora, não vou ser acusado de não seguir as regras da Direção-Geral de Saúde. Eu devo começar por dizer que, quando era rapaz, li um livro que me marcou para o resto da vida, que foi O Conformista, de Alberto Moravia. E nele eu percebi que há os conformistas, que são as pessoas que estão de acordo com tudo o que os rodeia, estão de acordo com a maioria, até insensivelmente, não se dão conta disso, mas são incapazes de contrariar a maioria que está à volta deles. São incapazes de ir contra a corrente, contra a mainstream, como tem o anglicismo que agora se diz. E esses conformistas são, em geral, muito queridos de todos, porque não incomodam, dizem que sim à maioria, não afrontam, não abanam a cantareira muito bem desapartem, quer a deles, quer a dos outros, e às vezes falam, e às vezes até falam muito, mas têm sempre o cuidado de falar com a maioria, de acordo com a maioria. Quando falam muito, e falam grosso até, mas sempre a favor da maioria. Esses são os conformistas. É claro que não se espera deles, de maneira nenhuma, nada de novo, nenhuma ideia diferente, nenhum progresso, nenhuma evolução, porque limitam-se a repetir aquilo que está à volta do meio que estão inseridos. Portanto, são quase que um peso morto. As palavras não são minhas, também as penso, mas são do Alberto Moravia. E, portanto, são esse grupo que pouco pesa, apesar de serem muitos, pouco pesa na evolução da sociedade. E pior ainda, têm sido os conformistas que, realmente, na realidade, foram responsáveis, ao longo da história, pelos grandes cataclismos, por aquilo que correu mal em termos humanos, porque seguiram cegamente aquilo que um líder eventualmente, pouco apropriado, desajustado, alguns até psicopatas, mas que conseguiram levar a maioria atrás, e eles, envolvidos na maioria, também foram e contribuíram para esse cataclismo político, cataclismo social, que todos nós conhecemos ao longo da história e vamos conhecendo se estivermos com atenção. Bem, foi esse livro que fez com que eu decidisse, ou que eu visse que não queria ser conformista, que fizesse com que eu procurasse não ser conformista, fizesse com que eu não seja conformista, mas eu não vim aqui para falar de mim. Estou aqui para falar de um livro, que é este, dos dois é este, Histórias deste mundo e do outro, do Dr. Cândido Ferreira. Quando se fala de um livro tem que se falar do autor, e eu estive a falar, fiz esta introdução para dizer o seguinte: o Dr. Cândido Ferreira não é um conformista. E basta ler o livro, já vamos falar do que eu conheço dele, basta ler o livro, que no fundo tem muito de autobiografia, desde a infância até à vida clínica, passando pela universidade, passando sempre pela sua vida, esteve sempre do contrário do conformismo. Esteve sempre do lado do inconformismo. Aliás, no livro até é citado alguém que o classificou como insubmisso. Insubmisso, no fundo, pode-se entender como inconformista. Conheço o Cândido Ferreira há 50 anos, nunca ligados de modo muito chegado, mas conhecemos-nos bem, ele tem razão, nem sempre concordámos com muita coisa, mas conheço muito bem,
e sei do que ele é capaz de fazer, sei que não é um conformista, sei o que ele é capaz de fazer porque fez, sei o que pensa, fez do ponto de vista social, fez do ponto de vista clínico, fez do ponto de vista político, portanto, é um executor. Claro que estes inconformistas correm um risco. Eu estou Cândido Ferreira, se calhar eu e outros, não fugiram a ele, não conseguiram escapar a ele. É que são incómodos, atrapalham o status quo do politicamente correto, tomando o seu espectro mais amplo, mas, de qualquer maneira, é desses que vêm, que surgem os caminhos novos, se conseguirem ser ouvidos por alguém no meio da maioria de que divergem. Eles põem as suas ideias, expõem as suas ideias, defendem-nas, mas depois é preciso que alguém da maioria, que são diferentes da maioria do momento, e tem êxito se a maioria os ouvir, se eles conseguirem ser ouvidos, que nem sempre acontece. Há um ditado muito conhecido que diz: se queres ter inimigos, não é preciso fazer uma guerra, basta dares a tua opinião. É um ditado muito conhecido. E, na verdade, os inconformistas arranjam rapidamente adversários, detratores e inimigos. O Cândido Ferreira não é uma exceção. E sou honra o que eu estou a dizer. E isto é demonstrado pela sua vida pública, profissional, do que sabemos dela, e é também espelhado neste seu livro, como já falei, na classificação de insubmissão que lhe eram dada, e é também traduzido noutro facto também referido no livro, que foi pela sua insubmissão e pelo seu inconformismo que, ainda muito novo na sua vida profissional, já médico, saiu do Hospital da Universidade. Saiu por inconformismo. E pode-se perguntar agora, e eu quero perguntar agora, e o que é que ele perdeu por sair do Hospital da Universidade? Bem, eu não sei a resposta. Mas faço outra pergunta. E o que é que o Hospital da Universidade perdeu pelo Dr. Cândido Ferreira ter saído? Essa é de fácil resposta, porque basta olhar para o muito que ele fez fora do hospital, fora do Serviço Nacional de Saúde, fora da função pública, por muito que ele fez clinicamente, já não falo do resto, estou falando da parte clínica relacionada com o hospital. E realmente é de notar que realmente é pena que realmente os inconformistas muitas vezes não se consigam manter nos locais onde faziam realmente muita falta. Esses inconformistas, já agora, voy a acrescentar, são muitas vezes banidos, enfim, das organizações e de instituições e são postos à margem, porque divergem da maioria, enquanto que os conformistas não. Os conformistas são queridos, as pessoas gostam dos conformistas, não levantam problemas, falam alto daquilo que todos gostam de ouvir, e são nomeados, precisamente por isso, e mais do que isso, até são eleitos, são votados. Porquê? Porque dizem o que a maioria diz. A maioria não diz o que eles dizem. Eles é que dizem o que a maioria diz. Eles é que dizem o que a maioria quer ouvir. Portanto, a maioria vota nisso. Temos de estar com atenção, porque isto realmente é uma realidade de sempre, provavelmente, e dos nossos dias também. É claro que a diferença na sociedade, nas instituições, nas empresas, nos hospitais, é feita pelos líderes e não pelos chefes. E o líder tem que ser um inconformista. Quando falamos de líder, falamos de um inconformista. A grande diferença realmente é essa, e o que é facto é que provavelmente há mais chefes e menos líderes do que deveria haver, enfim, nos hospitais, nas empresas, nas instituições, seja onde nós quisermos falar. Mas agora pergunta-se, nós teremos de estar sempre de acordo com quem não está de acordo com a maioria politicamente correta? Bom, é evidente que não. Claro que não. Nem sempre tudo que é diferente do habitual ou consensual é melhor. Não quer dizer que todos que vão contra a maioria, contra aquilo que é considerado o correto, tenham razão. Por vezes podem não ter razão. Admitamos que não. Eu, por exemplo, não concordo com tudo o que o Dr. Cândido Ferreira diz, não concordei durante enfim, da minha vida várias vezes, mas prezo muito que ele diga o que diz. Prezo muito. E que com ele, como ele, todos que têm coragem para fazer, digam o que pensam, que é o que ele tem feito. Teve os resultados que teve,
positivos, teve enfim, os aborrecimentos que teve do ponto de vista clínico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, etc., sempre por essa sua personalidade insubmissa, mas é bom que seja assim e é bom que haja muitos como ele, apesar de nós podermos eventualmente não concordar com algumas posições em determinada altura. Porque a liberdade de pensar e de expressar o que se pensa deve ser preservada a todo o custo. A diversidade de opiniões e de processos e de atitudes é preciosa e é a verdadeira fonte do progresso e da evolução da sociedade. Querer obrigar ou forçar todos a pensar da mesma maneira é castrador e fonte de atraso e mesmo retrocesso. E pergunta-se como é que se pode assistir a isso em pleno século XXI. E o que é facto é que se assiste. É extraordinário, mas assiste-se. E mesmo na ciência, a diversidade de opiniões e procedimentos é absolutamente crucial. Eu disse mesmo na ciência, não, sobretudo na ciência. Porque o que caracteriza a ciência realmente é a incerteza. Ao contrário do que as pessoas pensam, o que caracteriza a ciência é a incerteza. Por isso é que há investigação. Há continuamente investigação. E quando se enche a boca para defender uma ideia, dizer está cientificamente provado que é assim. Bom, está cientificamente provado naquela altura. Daí a pouco tempo pode estar cientificamente provado que o que se considerava cientificamente provado é profundamente errado. Então nós temos que ter essa noção e essa humildade de pensar que a ciência vive da incerteza. Então, mas não há certezas científicas. Claro que há. Há ocasionalmente. Há aquelas que são sempre discutíveis, que são sempre variáveis. Não podemos, nada em ciência é absolutamente definitivo e eterno. Temos que ter essa noção e, para chegar à conclusão se é realmente mais certo ou menos certo, há de haver a diversidade de opiniões, a diversidade de critérios, a diversidade de estudos, a diversidade de cabeças a pensar e o monolitismo, o monopólio de ideias é absolutamente arrasador na ciência. Eu tinha um chefe de serviço com quem aprendi muito, que me dizia o seguinte: você em ciência pode dizer tudo o que quiser, desde que explique porquê e desde que diga onde é que leu. O resto pode dizer tudo. Também acrescentar, se pensar bem, tudo o que você disser, enquanto alguém também diz. E, portanto, isto mostra a incerteza que a ciência vive. E também esse mesmo chefe de serviço dizia uma coisa engraçada: quando faça um artigo científico, pregoadamente científico, mas que ele duvidava, enfim, da capacidade dos autores ou dos métodos, ficava na dúvida se não seria, enfim, eu estou a falar em incerteza da ciência, não é dos vigarices da ciência, isto é outra coisa. Não seria o caso também. É nas dúvidas que se punham em relação aos métodos usados. Eu dizia assim, deixe lá isso. O papel consente tudo. Até consente que limpemos o rabo com ele. O que é que pode consentir num artigo científico feito escrito sem pés nem cabeça? Este chefe de serviço pode dizer que não era realmente um conformista. De maneira nenhuma era um conformista, como se vê. Por fim, hoje em dia assiste-se a uma evolução rapidíssima do conhecimento científico, por um lado, e por outro, à sua divulgação muito ampla, à escala planetária e igualmente rápida, para pessoas que não estão preparadas para lidar com esse conhecimento. São dois factos que nós constatamos a cada passo. E o terceiro é que toda a gente tem acesso a dar a sua opinião sobre ele na comunicação social, nas redes sociais, mesmo pessoas que não fazem a mínima ideia do que leram, do que escrevem, e não têm noção de nada. Bom, este conjunto de evolução rapidíssima do conhecimento, a transmissão rapidíssima a toda a gente e a possibilidade de intervenção na discussão de pessoas que não sabem minimamente do assunto, tem todas as condições para criar uma tempestade social. Mas a tempestade social é, enfim, agora integrada ainda por cima numa pandemia que há 2 anos que nos anda a apoquentar, é o tema do próximo livro, do segundo livro do Dr. Cândido Ferreira, que vai ser apresentado por outros e, portanto, eu fico por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Agora passo a palavra à doutora Cristina Ferrão. Palanque. Pode ser, preferir. Muito boa tarde a todos. Agradeço imenso o convite por parte do Dr. Cândido Ferreira,
que conheci muito recentemente, contrariamente, com certeza, e provavelmente a todos os presentes, o meu conhecimento é recente, mas, de facto, interessou-me bastante a sua personalidade, logo no primeiro momento que nos escreveu para a Escola Secundária Infanta Dona Maria, solicitando que fosse recebido por nós e apresentando posteriormente os seus livros num momento em que reunimos e conversámos. De facto, convidou-nos, a mim e à minha colega, para estarmos presentes. Eu sou franca, não me apercebi de que teria este destaque, sentando-me na mesa e conversando um bocadinho sobre o Dr. Cândido Ferreira, mas farei o meu melhor para fazer não só com breves palavras uma apresentação do livro que recentemente publicou, Covid-19, a Tempestade Perfeita, que é extremamente interessante a todos os níveis, mas para mim, como já foi referido, estando mais no domínio do literário, da literatura, do português, irei, portanto, fazer uma breve apresentação, uma breve crítica minha, muito pessoal, acerca do livro. Devo dizer que é a primeira vez que estou aqui e agradeço muito a recepção. Nunca tinha entrado na Ordem dos Médicos. A minha relação com a medicina será, provavelmente, quando optei por vou para letras, vou para ciências, ficar na dúvida, porque medicina era uma das hipóteses, mas tive um excelente professor de português, tal como o Dr. Cândido Ferreira teve uma excelente professora de português, e que me convenceu claramente que a minha vocação seria as clássicas. Portanto, vejam, opostos completamente, mas se calhar complementares. Até porque há muitos médicos, e um deles está aqui, nesta parede, eu vi logo, que também e têm vindo a importar com a literatura, com a língua portuguesa tão maltratada nos últimos tempos. Exatamente porque este livro, Covid-19, a Tempestade Perfeita, é um convite a uma leitura aprazível, uma leitura fluida, que nos põe a par de uma situação muito atual e que passa com certeza à margem de qualquer leitor mais incauto, menos ligado à medicina e a todo um enleio que, enfim, levou a esta última situação e que todos nós vivemos. Usamos máscara, não usamos máscara, usamos álcool gel, lavamos sistematicamente as mãos. Talvez por isso e porque, enfim, os menos conhecedores de toda esta perspectiva poderão facilmente aperceber-se, neste livro em concreto, de como tudo tem sido facilmente, mas de forma muito aparente, gerido no nosso país e no mundo em geral. É uma lição que eu convido, para quem ainda não o fez, a ler, porque nos ensina que nem tudo é o que parece e que, de facto, nós devemos estar mais atentos, nós, em geral, a tudo aquilo que nos circunda. Hoje, em concreto, eu não tiro a máscara porque eu dou aulas, apesar de ser a diretora e não necessitar dar aulas, como eu tenho muito prazer em dar aulas e estar com os meus alunos, estou habituada a falar com máscara e, portanto, eu acho que toda a gente me consegue ouvir e eu penso que consigo projetar a minha voz o suficiente para a poder manter. Ainda hoje, dizia eu, numa das minhas aulas, porque eu, ao fim de muitos anos, lá consegui, este ano, ter uma turminha de latim, o que me agrada particularmente, porque as coisas vão desaparecendo e nós não nos apercebemos de como nos vamos empobrecendo em questões linguísticas, em questões culturais, em geral.
E fazia referência exatamente à pobreza sistemática que nós sentimos, ano após ano, nos nossos alunos, a todos os níveis, a nível linguístico, a nível de escrita, a nível interpretativo, a nível literário, no geral. E os alunos diziam, mas, professor, isso é fácil de entender. Ora, antigamente as pessoas não tinham internet, portanto tinham que ler. Então, se tinham que ler, porque é que eles não leem? Porque têm o conhecimento à frente dos olhos e não conseguem discernir neste momento a diferença entre o que é verdade e o que é mentira. Não têm espírito crítico, nem o conseguem desenvolver desta forma. Responderam-me desta maneira. A outra geração já destruiu o planeta, o que é que nos resta? Isto foram palavras hoje dos nossos alunos. É uma geração complicada. É uma geração que está a viver resultado de uma situação pandémica que dura há mais de ano e meio, quase 2 anos, e que os deixou impossibilitados de conviver, a não ser através das câmaras, através de videoconferência, e sem a possibilidade de interagir. E daí ter, de facto, vindo ao de cima um conjunto de fragilidades que a sociedade da amanhã, que são estes nossos jovens e que são o futuro, vai sentir. Isto está aqui, de alguma maneira, retratado neste livro. Está aplicado de uma forma muito encantadora e, simultaneamente, enredante, porque nós vamos sentindo, à medida que o livro, que vamos lendo o livro, a necessidade de perceber o que é que vem a seguir, o que é que nós ainda não sabemos, onde é que isto vai ter. E este livro, eu tentei catalogá-lo, será um livro de memórias, será um ensaio, enfim, é um bocadinho de tudo, porque é um livro que fala em primeira pessoa e que nos mostra um sujeito de enunciação, um eu inconformado, como já foi referido, que procura algum sentido, algum caminho em todo este enredo apresentado. É um livro que eu recomendo, porque se lê muito facilmente, lê-se com muito gosto, tem uma linguagem encantadora, própria de alguém que realmente estudou, é um bom cultor da língua. E isso é claro aqui. Dou-lhe os meus parabéns por isso, porque já não é muito usual poder ler-se como o livro e a prosa que eu consegui ver e apreciar neste livro em particular. Dizem os romanos que nomen est omen, ou seja, nome é presságio, cândido. Daí, branco, candidato, porque os romanos, antigamente, quando eram candidatos ao Senado, vestiam a sua veste branca, imaculada. Há aqui alguma candura, mas também uma certa crítica que é inerente. Muito obrigada por nos dar a conhecer esta literatura. Eu só quero agradecer ao Dr. Cândido a gentileza de nos ter procurado, de nos ter ido visitar e de nos dar a conhecer a sua personalidade desassombrada. Há bocadinho perguntou-me, eu acho que sim, daquilo que eu estou a conhecer desassombrada. Dar-lhe os parabéns e agradecer a honra de estarmos aqui a assistir e a aprender também e a ouvir estas opiniões sobre os livros. Muitos parabéns e muito obrigada. Já que falamos de inconformismo e como o Dr. Carlos Cortes e o Dr. Cândido Ferreira falaram sem máscara, eu sou solidário com eles. Está bem? Muito obrigado.
Eu até não tenho por hábito fazer apresentações de livros, não é? Não sou uma pessoa ligada à literatura, ao português, por isso não tenho esse hábito. Tenho o hábito de falar normalmente sem usar um papel, digamos que é o meu treino, mas sobre assuntos em que eu estou completamente livre de emitir uma opinião. E aqui não me sinto livre porque me quero circunscrever muito ao pensamento do nosso colega Cândido Ferreira. Por isso optei por trazer um texto escrito. O nosso colega Cândido Ferreira possui um enorme espírito crítico, associado a uma saudável e permanente insatisfação sobre o rumo do nosso país. Foi devido a esta insatisfação que nos encontramos há volta de 12, 15 anos. Ele socialista, eu PSD, ele empresário de sucesso na área da diálise e agora na agricultura e no turismo, e especialista de nefrologia. Eu clínico geral e médico de trabalho, um em Coimbra, outro em Leiria, fomos caminhando em linhas paralelas, só nos encontramos, por sua iniciativa, Cândido, o que lhe agradeço, devido a partilharmos uma profunda desilusão sobre a política nacional que tem desaproveitado as possibilidades abertas pela adesão à União Europeia. Aprecio o Dr. Cândido Ferreira por não se resignar e recusar aceitar um país sem ambição, crescentemente envelhecido e em processo de empobrecimento relativo. O patriotismo de Cândido Ferreira aproximou-nos e apaixonou-me. É um homem autêntico, corajoso e frontal, que assume estas qualidades no que escreve de forma desassombrada. Não sou um crítico literário, tive de resto a sorte da doutora Cristina falar antes, pelo que não me compete comentar a escrita de Cândido Ferreira, que me parece de qualidade, atraente e de fácil leitura. Fico-me pelo apreciar das ideias, conteúdos e intenções dos livros. Embora Cândido Ferreira me tenha escolhido da apresentação do livro Histórias deste Mundo e do Outro, não resisto a alguns brevíssimos comentários sobre essa obra. Tal como ele, fui aluno do Liceu Normal Dom João III, conheci o seu reitor, o Dr. Mário Guerra, alcunhado de Pulga. Ao ler o livro, embora discordando de algumas opiniões do Dr. Cândido, senti-me regressar ao meu liceu. A minha memória trouxe-me, por este desafio, alguns colegas, contínuos, professores e o próprio reitor. Tal como Cândido Ferreira, também vim da periferia para a Coimbra do liceu e tive a percepção dessa dupla realidade, muito marcada, entre os residentes na cidade e os que vinham diariamente da periferia. Como o Dr. Cândido Ferreira escreveu, a propósito de uma visita à Roménia, o bicho-homem tem o péssimo hábito de ler a realidade conforme a crença que professa. Texto onde acaba por recordar a admiração, como é a história, do Dr. Mário Soares pelo ditador Ceausescu. Depois de, pela escrita, nos passear pelo liceu e pela ditadura, Cândido Ferreira leva-nos até ao imenso e intenso debate ideológico que aconteceu no PREC, processo revolucionário em curso, nos anos 70 e também nos anos 80 do século passado. No mesmo conto, lembra o sofrimento dos retornados, os refugiados, em fuga das independências das províncias, ou as colónias ultramarinas. No escrito ao redor do restaurante Gambrinos, recorda a tendência nacional para, na governação da saúde, se favorecer os negócios privados de capitais estrangeiros em prejuízo do interesse nacional. Esta tendência é, de resto, visível noutros setores da política portuguesa. Cândido Ferreira não resiste a classificar um médico de trabalho, isto deve ter sido uma piada, como o sacaninha de um doutor que descobriu proteínas na urina de uma doente. Opinião que, ironicamente, tenho de publicitar. Cândido Ferreira escreve sobre a sua militância no MDP e nos problemas com a polícia política do anterior regime. Se era espírito livre na ditadura do Estado Novo, livre continua, discordando do monolitismo sanitarista ou do consenso da política governamental. Podemos discordar das ideias que Cândido Ferreira expressa, não temos o direito de silenciar ou estigmatizar quem pensa diferente. Cândido pensa.
não cede a mordaças, nem se deixa intimidar pela mediocridade que campeia nas redes sociais e que alastra ao governo, assenta infantilismo e primitivismo ideológico. O mal de Portugal não é ver discordantes, mas sim tendência para promover excessivas concordâncias, eliminando a liberdade. Faltam mais Cândidos Ferreira. No seu livro Covid-19, a Tempestade Perfeita, História Clínica da Pandemia, escreveu, citando outro autor, antes de escrever, pensa e documenta-te. Depois, é importante manter a coragem e assumir a diferença, até porque, como afirma, a grande questão clínica nem será a pandemia, mas sim a sobrevivência da democracia. Cândido Ferreira, nesta história clínica que publica, assume que houve uma desastrosa coligação de interesses, nomeadamente entre o Governo, Ministério da Saúde e Comunicação Social, facilitada por uma fortíssima ajuda de emergência às empresas proprietárias dos mídias. Compara mesmo esta situação ao lápis azul de ditadura do Estado Novo, no que respeita a eliminar as opiniões críticas. Sobre a brutalidade sanitarista, a nível mundial, lembra a mortandade exemplar das inocentes martas na civilizada Dinamarca. Sem medos, afirma que a Organização Mundial de Saúde é parte do problema e não da solução, quando deixou de se reger por critérios ético-científicos para ficar, a OMS, refém dos interesses político-económicos. A este propósito, recorda António Guterres que abandonou o governo para fugir ao pântano e se encontra numa ONU ainda mais pantanosa. Sobre as terapêuticas adotadas durante a pandemia, o médico Cândido Ferreira não tem receio de criticar algumas posições radicais com destruição da cloroquina e promoção de alguns antivíricos, muito mais caros, e esquecimento dos corticosteroides naquilo que chama a ganância de empórios. Vale a pena ler esses textos. Na sua denúncia, recorda a recusa do Ministério da Saúde de acolher a integrar médicos voluntários. Também não se demite recordar a narrativa errática da Ministra da Saúde e Diretora-Geral da Saúde sobre a utilidade do uso de máscaras. Critica a propaganda de instalar hospitais de campanha, desperdiçando hotéis vazios. E aqui, e até o Hospital de Miranda, acusado de não poder ser usado por não ter pessoal. Era só um edifício equipado, como se os hospitais de campanha viessem equipados já com um quadro de pessoal. Crítico mordaz e corajoso, fala de Portugal dividido no dilema entre ser protetorado europeu ou colónia chinesa, nas suas palavras. Não escondendo sobre a China, condena a forma como escondeu a epidemia e omitiu informação científica sobre o vírus e a doença. Não escondendo a sua militância, na qualidade de líder de uma organização não governamental, em defesa dos direitos dos criminosos, não receia assumir o papel que teve na libertação dos presos. Condena, com palavras fortes, um sistema de justiça injusto, forte com os fracos e fraco com os fortes. De forma frontal, assume a crítica a um governo, a um Ministério da Saúde e uma DGS arrogantes, que evitam qualquer tipo de diálogo, contando a sua experiência pessoal em que se sentiu marginalizado. A este propósito, recorda-nos que o nosso bastonário, em 2 de fevereiro, denunciou que a Ministra da Saúde nunca aceitou qualquer reunião formal com a Ordem dos Médicos. O Presidente da República é também alvo de crítica, lembrando o risível isolamento do mais alto magistrado na sua residência pessoal, abandonando o Palácio de Belém no início da pandemia. Recorda também o chico espertismo de Marcelo Rebelo de Sousa, a recomendar um rápido mergulho na praia e se o areal esgotasse, houvesse muita gente, haveria sempre um pescador amigo, dono de um barco, capaz de furar o esquema e permitir ao mais alto magistrado o acesso ao banho desejado. A leitura dos mais de 40 textos escritos ao longo da pandemia, que compõem o Covid-19, a Tempestade Perfeita, a História Clínica da Pandemia, traz-nos a memória de diversos absurdos, desde o assambarcamento do papel higiênico,
à união do Ministério da Saúde e Câmara Municipal de Reguengos para criticar o papel dos médicos, sem esquecer o paniquismo que levou a desinfetar ruas, praças e praias e a quarentena do correio na distribuição do CTT. Recorda-nos, ironizando, a grande vitória nacional de os Jogos de Futebol, a Liga das Nações, se terem realizado em Portugal com dedicatória de António Costa aos enfermeiros de Portugal, os mesmos que agora são acusados por Marta Temido de falta de resiliência. No futebol, aborda ainda os festejos do Sporting e a final dos campeões europeus no Porto, no que chamou de percurso de anedota em anedota, classificando os membros do governo como miúdos reguilas a ver a economia a mergulhar no fundo. Abordando a risível propaganda governamental, lembra a certeza, como nos lembramos, lembra a certeza de que o vírus não contagia nos transportes públicos. Embora de forma breve, Cândido Ferreira recorda as mortes evitáveis que ocorreram devido à suspensão de atos médicos, desde consultas, rastreios e outras situações inadiáveis. No seu texto, Preservativos Furados, considerou o SNS em coma induzido com a anulação de milhões de atos médicos muito urgentes. Na propaganda do governo, recorda como importante o papel da Ministra da Saúde, arborada em defensora do Serviço Nacional de Saúde, seguindo uma estratégia de dividir para reinar, gerando guerras contra os profissionais das ordens dos médicos e enfermeiros. Guerras também contra organizações de solidariedade social e privados do setor lucrativo, em vez do governo desenvolver uma política capaz de potenciar cooperação e sinergia entre os diferentes atores e agentes. Cândido Ferreira conhece bem o Partido Socialista. Foi um dos instaladores do partido em Coimbra. Líder distrital em Leiria. Candidato e autarca pelo Partido Socialista, pelo que recorda que quem se mete com eles leva. E nesse caso, Cândido, tenho por experiência própria confirmar que é verdade. Do Presidente da República, a restante classe política salienta que todos se mostraram mais sensíveis às sondagens, mais empenhados em agradar ao povo do que em seguir dados científicos e liderar com firmeza. Estamos perante um livro que enobrece o autor pelo conteúdo e pela coragem. Nesta história clínica, como classifica a sua narrativa da epidemia, chama a atenção para um texto forte sobre um golpe de Estado a acentuar a crise nacional na cultura, no social, na economia e no direito. Sobre a evolução da epidemia, numa referência ao processo de vacinação que, felizmente, acabou liderado por Gouveia e Melo, nas palavras de Cândido Ferreira, um prestigiado vice-almirante despromovido a fiel de armazém, segundo o autor. Por último, Cândido Ferreira escreve sobre os 10 pecados capitais que transforma nas 12 novas lições da pandemia ou as 12 enfermidades do processo. O autor merece o meu aplauso, o nosso aplauso, pela coragem de abordar de forma crítica, desalinhada, um assunto que ainda está na ordem do dia. Como síntese do pensamento de Cândido Ferreira, cito-o, com a comunicação social presa por curta trela, a opinião pública distorcida e assustada, a classe média a agonizar e a cidadania atada de pés e mãos, a cada passo surgiram demonstrações de insensibilidade social. É um livro original, descritivo dos factos, minucioso, bem fundamentado e suportado frequentemente por conhecimento técnico-científico. Aconselho, pois, a leitura deste livro, Covid-19, A Tempestade Perfeita, História Clínica da Pandemia. É um excelente instrumento para recordarmos agora e revivermos, dentro de anos, a história desta epidemia. Com clarividência, o autor, preocupado com a crise da nossa democracia, descreve uma sátira demolidora e arrasadora sobre a impreparação e arrogância dos responsáveis do Ministério da Saúde, sem poupar a comunicação social e o Presidente da República. Parabéns, Cândido Ferreira.
Era suposto eu falar 2 vezes no programa, somente para, mais uma vez, agradecer e salientar agora 2 pessoas que, entretanto, teceram comentários aos livros que publiquei. Trata-se de um professor de excelente qualidade, porventura o Papa da Medicina de Coimbra, Dinis Freitas, que mundo me honrou com os seus comentários, e foi a primeira pessoa, primeiro profissional com quem eu estagiei, logo tirei o curso. Foi a minha primeira escolha para estágio, e também uma pessoa que nunca privei com ele, nunca estive de perto com ele, mas que se dignou também fazer um comentário, o Dr. Labrinho Lúcio. Quero-vos dizer que, e em repto àquilo que o professor Costa Almeida disse, que consegui fazer muito mais na vida privada como médico do que se porventura não tivesse tomado a decisão de abandonar a carreira pública. Mas sempre estive ao serviço do Serviço Nacional de Saúde e, durante 25 anos, a minha consulta foi a única no Distrito de Leiria, quiçá em Portugal, que nunca teve lista de espera. E eu tinha 5% da população portuguesa adstrita a mim, pessoalmente. A minha pena, sim, foi não ter seguido a carreira que desejava, que era a carreira universitária. E, sobretudo, conto-vos a história de hoje. Ainda hoje abri um e-mail que me foi enviado ontem pela Faculdade de Coimbra da Universidade, Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, com a data do Dia da Independência, que, como vocês sabem, é o dia 31 de novembro. Era assim que, em letras gordas, iniciava um newsletter, uma coisa assim, no português, me foi enviado pela Faculdade de Medicina, e quando eu quis enviar um comentário a dizer: olha que o dia da independência não é o 31 de novembro, é o 1 de dezembro. Recebi pela 50ª vez uma mensagem a dizer que a minha interpelação ia ser moderada e que em breve me dariam resposta, se é que me dão. E, portanto, é esta universidade fechada, que não é mal feitio, Dr. Costa Almeida, professor Costa Almeida, faz parte de mim próprio. Acho que os meus amigos, e são centenas, acham que eu sou dotado de muito bom feitio. Hoje perco-me noutras áreas. Acabei de escrever um artigo sobre arqueologia que vai ser publicado num blog, 2 linhas, e que depois também publicarei num outro livro. E, quando tinha acabado de escrever o artigo sobre arqueologia, e tirado umas fotografias, etc., consultado o Dr. Google, que sabe mais de arqueologia do que eu, deparei com um artigo de Mia Couto e Agualusa sobre a pandemia. Eu tinha jurado nunca mais falar da pandemia, porque é um assunto esgotante, deprimente, e foi com muito sofrimento que fiz este livro. Sofrimento pessoal. Escrever sobre coisas que me contristam. Porque eu sou uma pessoa naturalmente alegre, feliz, procuro sempre as soluções e nunca ando atrás dos problemas e, sobretudo, não sou um justiceiro. Sou, antes pelo contrário, alguém que oferece o perdão e, por isso mesmo,
tenho lutado na APAR, Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, que não é a Associação Portuguesa de Apoio aos Criminosos. Há muita gente que está reclusa e não é criminosa, e há muito criminoso que não é recluso. Por fim, aliás, neste país, que tem as mais baixas taxas de criminalidade da Europa, tem a mais alta taxa de internamento em reclusão. Nós não deveríamos ter, neste momento, isto foi-me confirmado, é confirmado por todos os técnicos, mais de 6 mil, 7 mil de reclusos, quando temos cerca de 13 mil. Só para terem uma noção, e já agora, muito rapidamente, há mais pessoas presas neste país por não terem carta de condução do que por crimes violentos, graves, de pedofilia, etc. Portanto, só para terem uma noção de que a realidade, por vezes, não é aquela que vos querem meter pela cabeça. Finalmente, houve aqui um conceito que é extremamente importante para mim e que eu também estou a escrever sobre ele, que é a destruição do planeta. E hoje em dia os jovens invocam. A humanidade não destruiu planeta nenhum. A humanidade, quanto muito, está-se a destruir a ela própria. Não vai ser capaz, porque o bicho homem vai vencer. Eu sou otimista. As alterações climáticas podem ou não ter sido devidas, não há prova provada, também devido aos interesses e devido à maneira como o mundo está a ser gerido, de que as alterações climáticas atuais são devidas à intervenção humana, mas o que nós temos que dar, de facto, à juventude é a ideia de que vale a pena lutar, de que, por mais bufetadas que levemos dos pulgas e por mais que raças que nos piquem, temos que ir em frente. E era só isto que eu queria dizer, para mais uma vez agradecer ao Dr. Carlos Cortes, dizendo-lhe que também muito me honra uma decisão que ele tomou. Quando abandonei a profissão de médico, no dia 1 de janeiro de 2018, comuniquei à Ordem dos Médicos que não pagaria mais cotas e deixei de me intitular médico, porque médico não é quem tira o curso de medicina, médico não é quem exerce medicina, médico é quem está reconhecido e paga as cotas na Ordem dos Médicos. Acontece que passei a chamar-me ex-médico. O Dr. Carlos Cortes discordou, de vez em quando, lá está, temos divergências. E entendeu que, apesar de eu não pagar as cotas, deveria manter o título de médico. Portanto, quer dizer, sou médico que à borla sem pagar cotas. E é esta anedota que eu quero aqui também deixar como boa exposição final. E temos agora ali alguns livros. É muito simples. Quem comprar as histórias são 15 € e leva os outros, como nas feiras de antigamente, à borla. E, portanto, sirvam-se, por favor, e a seguir, se alguém quiser vir jantar comigo, diga, porque marquei lugar para 12 pessoas e, por acaso, só tenho 4. E, portanto, se alguém daí, do público, quiser vir, há lugares na mesa e é um prazer receber-vos. Dr. Carlos Cortes, o senhor é que manda, faz favor de encerrar. Muito obrigado, Dr. Cândido Ferreira. Obrigado pelo inconformismo, obrigado pela autenticidade e obrigado pelo bom feitio. E forros, bons forros também. E por aquilo que nos deu mais uma vez, que nos enriquece, que nos aquece, e precisamos
nesta altura também de muito calor, que foram as obras magníficas que publicou. Muito obrigado, e é uma boa ideia para prendas para o Natal, não é? Muito obrigado a todos.